Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADM Cast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo, inclusive em um ano super especial, o Jubileu de Diamante, o ano que significa 60 anos da administração profissional no Brasil. Bom, antes de chamar a minha convidada, de eu apresentar o nosso tema de hoje, eu quero aproveitar para te convidar para deixar sua mensagem aqui nos comentários, também pedir para você seguir o nosso canal se ainda não for inscrito ou inscrita e também deixar seu like e seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Vamos lá, nesse episódio vamos falar sobre legado de uma marca e para esse assunto eu tenho o prazer de receber a CMO de um grupo que gerencia uma das duas marcas mais amadas e longevas do Brasil. Eu tenho o prazer de receber a Ana Cristina Simões, diretora de marketing da Sena Brands, responsável pelo gerenciamento das marcas Sena e Seninha. Tudo bem, Ana? Seja muito bem-vinda ao nosso ADM Cast. Muito obrigada pelo convite, Maria Rita. É sempre um prazer poder falar de Sena. Com certeza, um prazer todo nosso. E para a gente iniciar esse bate-papo, né, como eu falei na apresentação, Sena e Seninha são duas das maiores marcas do nosso país, né, marcas muito amadas e que até 2019 eram geridas, né, pelo Instituto Sena e a partir de 2020 geridas pela Sena Brands. Eu gostaria que você explicasse para a gente como é que foi, né, essa passagem de bastão, como é que se deu esse processo e depois falar para a gente o que é que se difere e o que é que se assemelha, né, na gestão da marca Sena e da marca Seninha para a gente entender. Legal. Eu acho que é uma pergunta muito importante, ainda mais que o público fala de gestão, quer conhecer mais. E realmente a gestão, nesse caso, é o que fez a diferença. Por 30 anos quase, né, a marca Sena e Seninha e a assinatura Ayrton Senna, o uso de imagem dele, eram geridas pelo Instituto. Então a família, dentro do Instituto Ayrton Senna, que tem como foco a educação e implementar programas sociais voltados à educação, também administravam as marcas. Mas por ser uma ONG, né, com um foco social objetivo na educação, em determinados momentos eles tinham dúvidas em como fazer o investimento na marca, porque se você tivesse que investir na marca ou investir em programas sociais, obviamente eles iam investir em programas sociais, e era importante que deixasse a marca viva, que o legado do Ayrton permanecesse vivo. Então a família decidiu em 2019 para 2020 abrir uma nova empresa, que é a Sena Brands, que hoje é comandada pela Bianca Sena, que é filha da Viviane Sena, que é a presidente do Instituto. A Bianca é a nossa CEO, para que a Sena Brands fizesse a gestão do uso de imagem do Ayrton Senna e a gestão das marcas, tanto de Sena e de Seninha. Isso fez toda a diferença, porque a partir do momento que a gente tem um foco aqui em Sena Brands, na marca, e fomentar a marca e manter o legado do Ayrton Senna vivo, automaticamente a gente está deixando o Instituto forte e vivo também. Uhum. Todas as ações que a gente faz com a marca aqui, além de deixar a marca forte, ela é revertida também, parte dos royalties, para o Instituto. Então é um ciclo que vai se retroalimentando e mantendo viva ambas as organizações, que têm o mesmo conselho, que é a família Sena, e que eu acredito que é a principal responsável pelo sucesso que é a marca até hoje, por manter o Ayrton tão vivo. Eles fizeram realmente uma gestão da marca, a preservação do legado e da imagem dele de uma forma muito correta, muito firme, muito forte e muito autêntica, né? Manteve a autenticidade que tem a história do Ayrton, né? Que todos nós conhecemos. E sobre a gestão das marcas Sena e Seninha, o que é que se difere e o que é que se assemelha para a gente entender esse processo? O Sena, a marca Sena, ela tem um público-alvo 40+, que agora a gente está chegando no 30+, que é esse objetivo mesmo. E é uma marca mais premium, que fala de qualidade, de inovação, de busca pela perfeição. Então, qualquer parceria, produto, experiência, a gente vai muito nesse lugar de buscar a sua melhor versão, que é isso que o Ayrton fazia, ele superava limites. No caso do Seninha, ele tem uma nostalgia tão grande, porque também todo mundo lembra do Seninha, né? E com muito carinho. E o Seninha, a gente fez pesquisas também que mostram que o conteúdo que o Seninha traz, ele tem muita credibilidade para os pais. Hoje em dia, a gente sabe o quanto tá difícil, né? Com os youtubers e tiktokers e conteúdos, às vezes, que não muito educativos. O Seninha conseguiu manter, preservar também esse foco na educação,
é para um público mais novinho, né? Crianças de 5, 6 anos. Estamos na Netflix. Aliás, a gente sai com a próxima temporada esse ano. Terceira temporada de Seninha. Bacana. E ele também é usado nos materiais do Instituto Ayrton Senna. Então, ele traz muito essa questão da educação, do meio ambiente, de civilidade, Então, a gente trabalha muito esse conteúdo ainda é muito tocado diretamente pela própria Bianca, que é isso que faz a diferença, né? A gestão direta, com esse olhar muito cuidadoso. Então, essa é a principal diferença entre as marcas. Mas, internamente, é o mesmo time que cuida, né? Então, a gente sempre tenta entender aonde tem sinergia e aonde não tem, a gente trata de forma separada. Só lembrando que o Seninha foi criado pelo próprio Ayrton, não é isso? Na verdade, a gente tem uma dupla de criadores que desenhou, mas a ideia foi dele. A ideia foi dele, exatamente. Muito bacana. Se você der um Google aí, você vai encontrar interações, né, do Senna, do Ayrton com o Seninha. É muito legal. Bacana, né, a gente poder reviver isso. Eu que sou, a gente estava conversando aqui, a gente é da mesma geração, década de 80, né, a gente tem memórias muito frescas ainda do Ayrton, então se você também viveu nessa década, com certeza você deve ter memórias muito afetivas mesmo do Ayrton. Bom, falando em memórias, 2024 foi um ano muito emblemático, né, para vocês. Um ano que se completou, infelizmente, 30 anos da partida do Ayrton. Várias ações pelo mundo afora, né, para lembrar o Ayrton, que nunca ficou esquecido na nossa memória. E também o projeto da Netflix, o documentário, né, a minissérie documentário. Fala pra gente um pouquinho como é que foi esse ano para vocês, como que vocês começaram a organizar esse planejamento, sendo um ano assim já emblemático, né? Essas datas fechadas que a gente chama, né, 5, 10, 15, 20, elas são anos mais emblemáticos mesmo, onde a gente carrega um pouco mais na comunicação e no planejamento, para justamente trazer essa visibilidade que a gente precisava. Mas 24 superou todas as expectativas, de fato. Em 2023 a gente começou um planejamento, e algumas ações foram tomadas, como, por exemplo, a criação de um selo específico de celebração dos 30 anos. E isso nos ajudou muito na questão visual e com relação às homenagens, a gente poder ter uma unicidade nessa comunicação, foi super importante. E aí a gente foi costurando muitas parcerias, né? A gente sempre esteve muito próximo à Fórmula 1, obviamente. A gente tem declarações aí públicas e espontâneas de todos os pilotos. Então, a gente foi conversando e aí a gente teve em maio, que de fato, 1º de maio, quando a gente celebrou os 30 anos do legado, é assim que a gente fala, né? De uma forma mais feliz pela lembrança e não da tristeza da perda. Então, a gente teve uma série de homenagens, assim, com os pilotos, com as escuderias na Fórmula 1. Em Imola, especificamente, o Vettel comandou, capitaneou ali uma homenagem maravilhosa. Ele dirigiu a MP4 do Ayrton. Ele convocou todos os pilotos a fazerem uma caminhada lá, usando uma camiseta em homenagem ao Ayrton. Então, isso deu uma visibilidade absurda, né, mundialmente falando, que nos ajudou bastante. Ao mesmo tempo, todo 1º de maio, a gente tem um evento que se chama Ayrton Senna Racing Day, que a gente convida as pessoas a andarem ou correrem, não é pilotarem, andarem ou correrem dentro do autódromo, que já é por si só uma experiência única. E em 2024 foi uma edição especial também, então a gente estava acontecendo várias coisas no mundo inteiro. Exposições na Itália, no Japão, muitas homenagens. E aí a gente seguiu no mês de maio ainda tendo campanhas com grandes parceiros. McLaren, por exemplo, fez uma grande campanha em Mônaco, no GP de Mônaco, que é um GP icônico para o Ayrton, né? Ele é o rei de Mônaco, até hoje ninguém superou os recordes dele lá, olha que incrível. E a McLaren, ela se vestiu de verde e amarelo, então isso também trouxe aquele sentimento de patriotismo para o brasileiro, novamente, porque era isso que o Ayrton fazia, né? Ele levava o Brasil para o mundo, ele carregava esse orgulho de ser brasileiro. Então foi maravilhosa essa campanha com a McLaren, e aí foram vindo muitas outras, campanhas com Guaraná, campanhas com a Heineken, com a Shell. A gente teve muitos lançamentos de produto. Então foi um ano realmente especial, que culminou no final com o lançamento da série da Netflix, que parece que foi como um presente mesmo, porque o timing não poderia ter sido mais perfeito.
já tinha sido pensado para ter esse casamento Não. ou foi coincidência? Não. A gente fala que lá na cena não existe coincidências. Parece que sempre tem alguma coisa se movendo para acontecer da melhor forma possível. Porque a série da Netflix, ela já estava sendo conversada e planejada para entrar em produção em 2020. Mas houve a pandemia. As coisas pararam, a produção retomou e culminou de ficarem prontas em 24. Então, pra gente foi um presente, acho que pros fãs foi um presente também, porque a gente chega no final do ano contando a história de uma forma diferente, né? Para aqueles que não tiveram contato com a Ayrton, ou só escutavam o pai e a mãe falando e falavam, nossa, por que meu pai gosta tanto desse cara, né? Ele entendeu. Então, a gente de fato furou a bolha e agora em 25 a gente está colhendo fruto disso, né? Os frutos. E agora em 25 também tem mais uma data emblemática, né, que seria a comemoração dos 65 anos do nascimento do Senna, em março, né? Que foi em março. Foi em março. A gente tem essas datas sempre muito marcadas na nossa comunicação, né? Então, 21 de março é a data de nascimento dele, que a gente sempre traz homenagens, como a que a gente fez. A gente lançou um vídeo, uma animação incrível aí, que vocês corram lá pro feed para ver, @SennaBrasil. E a gente tem comemorações no mundo inteiro, eventos que trazem a memória dele. Isso acontece basicamente todos os anos, assim como o 1º de maio. Por exemplo, todo 1º de maio tem uma caminhada que o fã-clube do Senna promove lá em Imola para todo mundo andar e caminhar e honrar a memória dele. Bom, agora a gente vai falar sobre um assunto que faz parte, né, quando a gente fala de marca, gestão de marca, é o rebranding. E recentemente, em 2023, se não me engano, vocês fizeram, né, esse processo de rebranding. Eu gostaria que você explicasse pra gente por que dessa iniciativa e como é que foi esse processo. Sim, é importante, né? Em determinado momento, marcas que são mais longevas, elas entendem que é necessário alguma modernização nesse sentido. Eu acho que é um pouco sobre isso com relação ao rebranding da marca Senna. Como é uma marca de fato que tem mais de 30 anos, né? Depois dessa mudança de gestão de marcas, que as marcas vieram para o Senna Brands, a gente começou a olhar para frente e entender onde a marca quer chegar, né? O que a marca quer se tornar. E a gente entende que hoje ela está muito atrelada ao piloto, obviamente, mas em determinado momento outros pilotos virão, outras histórias são construídas. Então, como é que a gente transforma essa marca num lugar de lifestyle, de valores e não tão atrelada? Então, em 23, a gente decidiu fazer um rebranding e trazer uma mensagem que traduz os valores do Ayrton, o que ele buscava, e que conversa muito com gerações mais novas, que é busque sua verdade. Porque o Ayrton, ele fez isso a vida inteira, né? Ele buscou a verdade dele o tempo inteiro, ele brigava pela verdade dele, ele acreditava nos sonhos dele, e é isso que ele inspirava os brasileiros a fazerem. E a gente vê cada vez mais as novas gerações buscando esse propósito, buscando sentidos. E não só as novas gerações, mas as pessoas mais velhas. Quantas pessoas aos 60 anos vão para a faculdade, iniciam uma nova carreira. Então, Busque Sua Verdade é uma mensagem muito atemporal, né? Que a gente começou a trabalhar como marca muito mais olhando a direção do que a velocidade, né? Então, a gente acertou as velas e aí a gente está indo no vento, mas para a direção que a gente quer chegar, de realmente ser uma marca atemporal e que preserve os valores do Ayrton. Que valores seriam esses? É que você pode destacar para a gente, além de... Você já trouxe alguns, né? Os valores do Ayrton, eu acho que é até fácil das pessoas reconhecerem, né? Porque a história dele é muito autêntica. Então, a gente não precisa inventar nada sobre ele, só basta a gente contar a história dele, né? De diferentes formas. Mas, além dessa autenticidade dele, ele foi, a gente fala até o verbo presente, né? Porque ele é muito presente nas nossas vidas. Mas esses valores de perfeição, de busca pela qualidade, de busca pela inovação, ele era um cara à frente do tempo dele, né? Então, a inovação, a qualidade, a eficiência, tudo isso está muito relacionado a ele e a gente busca muito isso em todas as parcerias que a gente faz, né? Mas não tem como é que vocês fazem, né, para escolher as parcerias. Primeiro, a gente olha muito para a autenticidade, né? São marcas, porque ele tem marcas associadas à marca Senna de muitos anos, parcerias muito longevas.
A Tag Heuer, por exemplo, é um exemplo, a própria McLaren. Então, Guaraná, que a gente lançou uma campanha, mas já tinha uma história conectada. Então, primeiro a gente olha esse lugar, a Shell sempre teve ali também presente na vida dele como piloto. Então, a gente primeiro olha se tem alguma história, porque essas histórias genuínas é que fazem realmente a narrativa ser autêntica. E aí depois, que tipo de produto ou serviço que a gente está promovendo que ressoam com esses valores. Então tem que ter sim um ponto de inovação, tem que ser um produto inovador, tem que trazer uma tecnologia de ponta, tem que trazer uma qualidade superior ao que existe hoje no mercado, tem que ter valores éticos e morais, né? Porque é isso que o Ayrton tinha e é isso que a marca tem. Então a gente tem muita preocupação nesse desdobramento aí com parceiros. Bom, além de ser uma figura, né, de ter sido uma figura, a gente, como você falou, a gente coloca no presente, vamos seguir aqui no presente. O Ayrton, ele trazia consigo também uma preocupação muito grande com a preservação do meio ambiente, né, a questão do impacto social positivo, e a gente tem visto essas questões muito presentes nas empresas através do ESG. Eu gostaria de saber como é que vocês estão considerando, né, essa questão do ESG na gestão das marcas de vocês, né? Sim, é um braço extremamente importante para nós, a parte social, porque é a principal materialização do legado do Ayrton. É um instituto, né? O instituto, ele foi criado a pedido dele para a Viviane, antes da morte dele. Ele já ajudava pontualmente crianças, e ele falou para a irmã, olha, eu gostaria de ajudar de uma forma mais estruturada, e eu queria que fosse pela educação. Porque é a educação que dá a oportunidade, foi a educação que me deu a oportunidade de conseguir o que eu consegui, e é a educação que dá a oportunidade para as crianças saírem da pobreza e da miséria. Então, quando houve o acidente, no mesmo ano a Viviane é psicóloga, né? Ela desenvolveu toda uma metodologia de desenvolvimento de competências socioemocionais, muito premiada, inclusive. E hoje o Instituto, após 30 anos, eles comemoram mais de 36 milhões de crianças atendidas. É um impacto social gigante, do qual a Sena Brands ajuda ativamente, não só mantendo esse legado vivo, que mantém o legado do Ayrton, mas nessas repasses de royalties, como eu falei, né? Então, é um braço importante. A gente também busca esse braço social de ESG com parceiros, né, nos materiais que a gente produz, em parcerias, em collabs, nos eventos que a gente faz, como o Ayrton Senna Racing Day. Então é uma preocupação constante, é de fato um dos valores que a gente carrega com muita força. Como é que tem sido transmitir, né, o legado do Ayrton Senna através das marcas para essa nova geração, né, principalmente a geração Z, que cada vez mais se empodera mesmo da sociedade, né, colocando seus propósitos, suas vontades. Tem mudado, inclusive, muita coisa, né? Como é que vocês estão convivendo e conversando com essa galera? É uma conversa recente, é um relacionamento recente, eu diria, com eles. Faz muito parte desse movimento que a gente começou em 23, né? A gente entrou, por exemplo, no TikTok. Nós não tínhamos um canal no TikTok. E tem sido uma grata surpresa a resposta e o engajamento que a gente tem tido lá, porque a gente está trazendo um conteúdo que conversa com essa geração. Então é um conteúdo bem disruptivo, bem inovador, que conversa e que traz engajamento. A gente tem virado memes, a gente tem visto vídeos virais em cima de conteúdos que a gente traz, conversando com essa geração. Eu acho que é um misto de ações, né? Então a gente vai criando uma comunidade online, né, onde as pessoas podem ali comentar, participar. Isso faz bastante diferença. E nos produtos e ações que a gente vai desenvolvendo também, a Netflix. Então, a Netflix, ela realmente alcançou um público de A a Z, o que nos ajuda muito a abrir esses canais de comunicação, né, e aumentar os pontos de contato, porque a gente tinha pontos de contatos mais restritos, era 40 a mais, né? Os quarentões aí lembram bem. Então, a gente aumenta os pontos de contato com essas ações todas, e a gente também começou a entrar no mercado de games, no metaverso. Então, a gente lançou aí recentemente, agora em 25, um mundo dentro do Minecraft. Maravilhoso, porque além de ter o Ayrton, os carros do Ayrton, tem o circuito de Mônaco, tem o circuito de Interlagos. Então, as crianças, né, os adolescentes que jogam Minecraft estão ali ativamente falando, pai, olha o cara que você sempre fala, é o cara da Netflix,
né, estão comprando produtos. A gente lançou um Funko, tá vendo que você tem alguns Funkos aqui. Um sucesso de vendas, o Funko, e é um público mais jovem. Sim. A gente também lançou uma plataforma de música, que chama Cena Driven. Esse primeiro projeto foi um álbum de música eletrônica, onde os principais DJs do mundo inteiro fizeram músicas usando áudios originais do Ayrton. Olha, que legal! Então a gente cedeu áudios e eles criaram essas músicas, tem sido um sucesso, assim, já está com mais de 10 milhões de streamings. Nas plataformas de música? Todas as plataformas de música, todos esses DJs eram fãs de Cena, então eles estão rodando o mundo na turnê deles, inclusive a Alok, Tiesto, enfim, vários, cantando, tocando a música, né, nos shows, então isso também ajuda a ampliar esse público, né, que a gente está querendo alcançar. Bom, e se você já acompanha, né, as marcas Cena e Ceninha, com certeza você deve ter algum produto, né, que a gente sabe que ao longo desses 30 anos vários produtos foram lançados. E a partir desse case de vocês, eu gostaria que você nos explicasse, Ana, como é que funciona essa questão de venda e licenciamento, né, dos produtos, como é que vocês fazem para trabalhar a marca nesse sentido? Quais são os principais desafios? Sim. A marca Cena, ela é uma marca muito elástica. Ela tem uma elasticidade, assim como poucas marcas, eu acho, tem. Tem marcas que navegam bem numa categoria, né? E Cena, tendo esses valores, né, imbuídos, esses pilares fortes, a gente vai de camiseta, boné, a um real estate, como é o que a gente vai lançar esse ano em Balneário Camboriú. A gente vai lançar a torre mais alta, residencial mais alta do mundo. Caramba! Com uma série de inovações tecnológicas e um conceito da jornada do herói maravilhosa. Então, a gente tem essa elasticidade. O que pauta nas escolhas, de fato, são que categorias que a gente quer estar, que conversem com nossos objetivos estratégicos, que a gente mede muito através de pesquisas, né? Então, as pesquisas, os dados analíticos vão nos dando o caminho para que a gente tome decisões estratégicas e isso se desdobra nas parcerias que a gente faz. Então, as marcas, muitas marcas nos procuram, acho que a gente fala mais não do que sim, né? Há um movimento muito mais receptivo do que proativo nesse sentido, e a gente faz uma escolha muito a dedo, com muito cuidado, porque, obviamente, quando você faz uma collab, você está unindo valores, né? Então, uma marca está emprestando um pouco do seu DNA para outra. Então, a gente toma muito cuidado com essas associações de marca, mas são muito importantes para nós também, para manter o legado vivo, porque o produto, ele é quase a materialização, né? É quando o fã, ele pode encostar, é como se ele estivesse encostando no fã, encostando na marca, assim como as experiências são muito importantes. Então, são dois pilares que a gente trabalha muito fortemente para manter o legado vivo. E de todos os produtos, o que mais se destaca, o que mais faz sucesso no portfólio de vocês? Olha, é difícil, porque sucesso é relativo, né? A gente, assim, vendeu, por exemplo, a gente lançou uma moto com a Ducati, que a gente vendeu as 341 unidades em 48 horas. Pá! Uau! E, né? A gente tem cases, assim, maravilhosos, mas coleções de roupa, a gente lançou recentemente com a Reserva, foi um sucesso também. Nossa, são tantas coisas, mas eu não posso deixar de falar do boné nacional, né? Porque o boné nacional, ele se tornou um ícone, ele se tornou um símbolo do Ayrton reconhecido no mundo inteiro. Então, sem dúvida nenhuma, o boné nacional é o item mais vendido no mundo todo. Falando no mundo todo, a gente sabe que aqui no Brasil, a Ayrton é unanimidade, né? E eu gostaria de saber como é que ele é visto no mundo, assim. A gente sabe que ele é muito querido em vários países, mas há diferença, né, de, por exemplo, países da Europa, países... não daqui da América do Sul, a gente sabe que são mais apaixonados por ele. Como é que é? Vocês fizeram pesquisa? Vocês estudam essa questão? Porque a gente tem um senso comum que o Ayrton é amado, que todo mundo conhece, mas como é que a gente mensura isso, né? Então, desde 2023, a gente vem mensurando mesmo isso através de pesquisas, até para entender e poder avaliar, né, medir o impacto das ações que a gente está fazendo. E assim, no Brasil, não foi surpresa, a gente tem mais de 94% de reconhecimento de marca. Isso por si só já é um dado muito relevante, quase um fenômeno, que após 30 anos de uma pessoa que não está aqui gerando conteúdo nas redes sociais, que não está fazendo campanhas na televisão, ainda tem esse nível de reconhecimento. E aí a gente também rodou pesquisas em alguns países do mundo,
A gente sabe do amor que os italianos têm pelo Ayrton, o próprio Japão. Então, em alguns desses lugares da Europa e no Japão, a gente viu que é mais de 80% de visibilidade, de reconhecimento de marca, o que também é outro dado muito grande. E aí a gente, com isso, né, a gente olha para o mercado americano e vê qual que foi o efeito do Drive to Survive, porque a Fórmula 1 não era popular nos Estados Unidos, não era tendência, não era um lugar que os Estados Unidos olhavam o mercado. E com o efeito Netflix do Drive to Survive, hoje em dia, nos Estados Unidos, a gente já tem 3 ou 4 GPs, não me lembro agora de cabeça, e virou trendy. Então, os jovens estão consumindo tudo que é da Fórmula 1. E a gente vai junto nesse lugar. Então, a gente está olhando muito para expandir mesmo no mercado americano, com diversas ações. Inclusive, a gente vai estar na licensing lá em Vegas, agora em maio. E em várias ações fora do país também. Mas é muito impressionante que até as pesquisas de compra, né, marcas associadas à marca Senna, aumentam em 30% o desejo de compra. A gente também viu que em vários países as pessoas reconhecem Senna, mas não acompanham o automobilismo. Então a gente entende que a gente realmente furou a bolha, né, do automobilismo. O Ayrton, ele é um piloto de sucesso, né, mas ele também foi um homem de sucesso, né, uma lenda mesmo. Não, o que eu acho curioso é que a gente ouve e acompanha, né, o crescimento da marca, mas a gente não vê uma comunicação massificada de vocês, né? Vocês conseguem alcançar um status que muitas empresas precisam ralar e ralar muito, principalmente hoje em dia, né? Que a comunicação está tão segmentada, né? Setorizada pelas redes sociais, enfim. Como é que é isso? Como é que vocês veem isso? Ter uma marca tão forte, tão longeva, sem ter tanto investimento assim numa comunicação massiva? Eu acho que primeiro, por conta da memória afetiva que o Ayrton tem, né, no coração das pessoas. Então é uma conexão emocional muito grande. E que a gente preserva muito hoje, fazendo a gestão da marca Senna, mas que foi muito preservada pela família e pela gestão do Instituto esses anos todos. É esse o pulo do gato que nós temos como marca, que as outras marcas e empresas buscam. E aquilo que o próprio Ayrton Vivo construiu, né? Então, a gente estava até comentando aqui, todos lembram, de alguma forma, do domingo de manhã, assistindo, tem a lembrança do pai ali do lado, é a lembrança da avó, é a lembrança daquele almoço de domingo. Então, são muitas memórias afetivas que, quando a gente fala de Ayrton, são gatilhos para as pessoas. E isso é muito caro, assim, a gente toma muito cuidado com isso. Então, por exemplo, todas as experiências que a gente faz, inclusive agora, 1º de maio, temos a 20ª edição do Ayrton Senna Racing Day, esse ano com 11 mil corredores. A gente sempre leva memorabilia, acervo do Ayrton, uma experiência para o fã ali, né? As pessoas correm de macacão, é muito legal. E a gente tem muito cuidado com todas as experiências para ser uma experiência única, porque a gente não pode causar uma ranhura nessa memória que as pessoas têm do Ayrton. Então a gente é muito cauteloso, por isso que eu estava falando aqui que a gente realmente toma muito cuidado e é cauteloso com as marcas que a gente se associa, com as experiências que a gente faz. O nível de excelência, que é um outro valor muito forte do Ayrton, é muito alto, né? Então eu falo, a régua é alta. E aí se a gente entrega aqui, a próxima vai vir aqui. Então é esse nível de excelência que mantém vivo e preservado os valores e o que ele significa para os brasileiros, né? E para as pessoas, os fãs do mundo todo. Bom, você teve passagens por outras grandes empresas, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória até você chegar na Senna Brands. Uma história boa. Eu sou publicitária, né? Sou formada em propaganda e marketing, com pós-graduação em marketing. E tenho uma experiência muito generalista. Eu sou uma pessoa generalista, né? Então, eu passei por emissora de televisão, eu passei por banco de imagens, eu passei por marcas como Telefônica. E até um momento que eu fiz o que muitos brasileiros fazem, né? Que saí do CLT e ir pro empreendedorismo. Eu já tinha tido uma empresa, assim que eu me formei na faculdade, por uns 8 meses ali, dei com as caras, aprendi um monte, depois voltei pro mercado. E aí, quando eu estava na Getty Images, cuidava do marketing, que é uma empresa, uma multinacional de banco de imagens, eu decidi abrir uma empresa, uma importadora.
E aí foi o maior desafio da minha vida e também a maior escola da minha vida. E por 10 anos eu tive a minha empresa, onde eu representava marcas internacionais, então eu importava e distribuía. No começo eu fazia de tudo, eu brinco que eu atendia o telefone com outra voz e passava para mim mesma, para as pessoas acharem que minha empresa era grande, realmente. Até que de fato ela foi se tornando, fui conseguindo contratos com exclusividade, fui conseguindo contratos de venda para grandes redes, antes do apocalipse das livrarias, né, da FENAC Cultura e Saraiva. E aí também, com isso, a Moleskine me procurou, que é uma love brand, né, uma das marcas mais amadas do mundo, uma das 10 marcas mais amadas do mundo, da qual eu também admirava muito. Faz muita diferença a gente fazer as coisas com paixão, né? Com certeza. Quando a gente ama. E eles me procuraram para ser a country manager da Moleskine, então eu fiquei por 4 anos fazendo a gestão da marca Moleskine e também a distribuição aqui. Então foi uma grande escola, um grande desafio também. E aí em 2019, em 2017 abri a empresa para a sociedade. Em 2019 houve alguns desentendimentos e eu resolvi sair da sociedade. E aí eu acho que muitas pessoas aí devem se reconhecer um pouco, porque parece que todos nós temos esse momento assim, de turning point da vida, né? E me parece que é sempre perto dos 40. No meu foi bem perto dos 40. Que você começa a se questionar o que eu quero, né? Eu já tô com 40, o que eu vou fazer? E eu sempre fui uma pessoa muito voltada pro lado social. Assim, eu sempre gostei de subir morro mesmo, sabe? Gosto dessa coisa, sempre foi assim. Eu falei, eu vou estudar sobre negócios sociais, setor 2.5, que são negócios que você tem lucro, mas que tem um resultado social, um impacto social. Sim. E aí comecei a fazer alguns cases, de business cases, na verdade, business plan, para ONGs, de forma pro bono mesmo, para eu entender, e fui conversando com pessoas do mercado. E cheguei num diretor do Instituto Ayrton Senna, um conselheiro do Instituto, falou, conversa com essa pessoa. E eu fui lá entender como é que era o Instituto, enfim, outras coisas. Obviamente, admirava demais o trabalho já do Instituto. Super fã de Ayrton, meu pai é corredor, então eu assisti muito a Ayrton. E aí, depois disso, eu ainda assumi o marketing da Cestine, que é marca de mochilas e malas, por 3 anos. Mas esse diretor nunca esqueceu de mim. Então, quando ele abriu ele estava na Senna Brands, porque ele sim migrou, ele lembrou de mim e me convidou para trabalhar lá. Então, no primeiro movimento, eu entrei para assumir a área de licenciamento, que foi muito importante, porque eu também entendi essa outra ponta, porque licenciamento também é branding, né? Sim. E depois é que eu migrei e assumi a área de marketing, e lá estou até hoje, super feliz. É uma baita responsabilidade, um desafio, mas é também muito gratificante fazer parte desse propósito maior, que é manter o legado dele vivo, né? Sim, sim. Bom, a gente está quase chegando ao finalzinho do nosso programa. Claro que eu vou agora perguntar a Ana a dica de leitura que ela trouxe pra gente. Olha, tem uma que eu acho que tem a ver um pouco com o papo aqui que a gente falou, que se chama Storytelling, Cria Histórias Inesquecíveis. Eu até tô com uma cola aqui para não esquecer o nome da autora, que é Annette Simons. É um livro muito legal que ensina, né, que traz histórias, como que trazer histórias envolventes constroem marcas. Então, é uma leitura que eu fiz até antes de eu estar na Senna, porque eu sempre trabalhei com branding e com o storytelling, tem essa importância. E eu acho que é um livro bem interessante, que traz insights bem legais para quem está construindo uma marca do zero, ou quem quer dar uma revitalizada na marca que você trabalha. Acho que é uma dica interessante. Bom, Ana, para a gente encerrar o nosso programa, eu gostaria que você deixasse uma dica para quem está nos assistindo, principalmente para você que é gestor de marcas, que faz parte, né, desse universo e que está iniciando a carreira agora. E que tem aqui algumas dúvidas, né, sobre como iniciar essa trajetória, o que é que não pode fugir do radar desse profissional para que ele seja um profissional bem-sucedido. Sim. Acho que tendo minha experiência até com empresa própria, que começou literalmente do zero, eu posso dizer assim, primeiro, vai para o básico, né? O que você vende, para quem você vende, que história a sua marca tá querendo transmitir, porque às vezes parece óbvio, mas não é. Óbvio precisa ser dito e precisa ser digerido. Então, estuda o seu produto, a sua empresa, o seu serviço. Acho que a gente precisa também ter muita versatilidade, porque empresas pequenas, você tem que ser multifuncional, você faz de tudo.
Você chuta pro gol, você pega no gol, eu mesmo fechava a caixa, atendia telefone, fazia a feira, então você precisa ser versátil. Se você não é, busque alguém ajuda para ser com essa versatilidade, é importante. Relacionamento é muito importante, networking. Eu só consegui tirar minha empresa do papel e ter ela bem sucedida como ela foi por conta de networking, de acionar as pessoas que ao longo da minha carreira eu tinha contato e que me ajudaram, me abriram portas. E coragem, né? Coragem, porque para ser empresário desse país precisa de coragem, mas também é muito gratificante. Eu acho que são essas dicas mais básicas, assim. Procura ajuda também, né? Como um Sebrae, que dê ferramentas, porque eu senti muita falta disso e talvez procurei algumas delas um pouco tardias. Mas aí você está falando para o empreendedor. Para o empreendedor, tá. Sim. Agora falando para o gestor de marcas. Acho que essas primeiras dicas, elas também valem muito bem. Eu também acho. Né? Elas valem muito bem, principalmente conhecer. Uma das decisões que eu tomei logo quando eu assumi o marketing foi a percepção comum é que o Ayrton Amado precisa saber quanto, onde, de que forma, né? Então, tentar sempre aterrar essas informações e buscar para tomar atitudes estratégicas. Porque se você vai no feeling, às vezes ele acerta, né? Às vezes a gente acerta, mas ele embasado, você está tomando decisões muito mais assertivas e estratégicas. Então, conheça a sua marca, a sua empresa, busque pesquisa, busque dados, para aí sim você tomar as decisões de maneira mais estratégicas em cima dos objetivos também. Esse é o mais importante. Se você não souber para onde você vai, qualquer direção, né, você vai tomar. Então, acho que é isso. Maravilha, Ana. Eu quero muitíssimo te agradecer. Obrigada, eu que agradeço. Trazer aqui pra gente um pouco, né, sobre essa gestão que vocês lá na Sena Brand fazem tão magistralmente. Então, muito obrigada mais uma vez, um prazer. Eu que agradeço. Obrigada, gente. E muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do ADM Cast. É um prazer receber você aqui. Eu sou Maria Rita Werneck e espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Eu quero saber de tudo. Inclusive, vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o nosso programa de hoje e também sobre os outros conteúdos aqui do nosso canal. Bom, se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui, aproveita, se inscreva agora, deixe o seu like, novamente seus comentários e não esqueça de curtir as redes sociais do CRA São Paulo. A gente também está no Spotify, hein, com o nosso podcast aqui, o ADM Cast. Espero você na próxima edição. Tchau, tchau!